Bom, gente, a gente está aguardando só um minutinho só, tá? Já estamos quase na hora já para iniciar a nossa palestra. Então, vou deixar a Luciana, então, com vocês aí. Pode abrir a câmera, Luciana, fica à vontade, para poder a gente poder aí iniciar a palestra. Vou deixar ela com vocês, mas eu vou estar por aqui, tá? Oi, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu tentei fazer um compilado geral, assim, que pudesse falar um pouquinho de cada coisa, tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida sobre mim, então, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Então, meu nome é Luciana, sou formada em gestão de recursos humanos, também sou formada em técnica de analista de departamento pessoal, também sou analista de recrutamento e seleção por perfil comportamental, trabalho com a aplicação também do método DISC e estou em formação também como grafóloga, que é para poder fazer um recrutamento e seleção mais assertivo através da leitura, então, da letra da pessoa, tá? Lá eu trabalho na Dongguon como analista generalista de recursos humanos e vou falar um pouquinho da minha empresa também. Lá na Dongguon eu atuo com recrutamento e seleção, também trabalho com benefícios, com integrações, a parte de segurança também auxilio, a parte de endomarketing da empresa. Como somos em 3 pessoas, eu, uma colega e mais o meu supervisor para cuidar de quase 300 pessoas, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então, vou falar um pouquinho da minha empresa e depois já vamos... Ufa, né? E aí já vamos falar, então, do nosso conteúdo. A Dongguon, ela é uma indústria sul-coreana, tá? Que foi fundada em 1960. A fabricação dela era exclusiva de canos em aço. E depois, lá em 1976, a fábrica começou a fabricar para o ramo automotivo, tá? Em 2012, ela se espalhou para o mundo inteiro, a gente atende grandes montadoras de carro, e em 2012 ela se instalou aqui no Brasil, em São Paulo, em Piracicaba, para produção para Hyundai e a princípio somente para Hyundai, atendendo o HB20, a gente trabalha ali, vocês podem ver que tem os canos que ela fabricava, e vocês também estão vendo ali do lado, numa figura, aquilo ali é o arco da porta dos carros, é aquela parte de cima, quando tu vai abrir a porta do carro, é aquela parte onde fica o vidro do carro. Ela se instalou aqui, então, em São Paulo, e começou a fabricar para a Hyundai, para o HB20 e para o Creta. Em 2018, a gente se instalou aqui em Canoas, começou então a instalação da fábrica aqui em Canoas, nós somos uma sistemista da GM. E em 2019, então, a gente começou a produzir em setembro de 2019 para a GM. Tá? O que a gente faz? Aquilo ali, o arco da porta do novo Onix, tanto do hatch quanto do sedã. Nós estamos com quase 300 funcionários aqui nessa fábrica. Então, a gente faz 1 ano e 4 meses que a gente está produzindo para a GM. Vamos falar um pouquinho, então, de recrutamento e seleção de pessoas, tá? O recrutamento, o que é basicamente? É o ato de tu atrair pessoas para uma determinada vaga. Então, é aquele primeiro momento em que tu pensa uma estratégia de como tu vai atrair pessoas, tá? Para uma determinada vaga. Então, se é uma vaga de TI, onde eu vou procurar essas pessoas que são especialistas em TI? Se é para uma operação, onde é que eu vou procurar aquelas pessoas que trabalham em operação? Então, eu tenho que montar uma estratégia
para, primeiramente, recrutar. E por que eu vou recrutar pessoas, né? Eu recruto pessoas, primeiro, porque daqui a pouco eu tenho um turnover na empresa, alguém saiu e eu preciso repor aquela pessoa, aquele profissional, o aumento de quadro, de repente um aumento de demanda, por exemplo, agora em outubro ali na empresa, eu precisei montar uma linha inteira dentro da fábrica, então teve um aumento de vendas de carro e eu precisei então aumentar o meu pessoal na operação. Ou uma substituição de alguém que porventura ou foi promovido ou foi para outra área da empresa e eu preciso substituir ela. O recrutamento, basicamente, ele é dividido em três tipos, tá? O interno, o externo e o misto, que pode ser dentro da empresa como externamente, pode misturar os dois, né? O que a gente tem que fazer para o recrutamento interno, tá? Divulgar as vagas por meio de mural na empresa, por meio de uma intranet, se a empresa tem uma intranet, ou outros meios que a empresa disponibiliza, um jornalzinho, o boca a boca também funciona bastante, mas ela tem que divulgar aquela vaga, né? Depois vai haver a inscrição desses candidatos, a gente faz por meio de um formulário, essa inscrição. Dependendo da função, eu preciso ver que cursos esse colaborador precisa ter para exercer aquela nova função. Se for bastante candidatos, eu posso realizar uma entrevista em grupo, fazer uma dinâmica também com esses colaboradores que estão participando e dar um feedback depois para cada um, tanto negativo quanto positivo, de quem vai ocupar aquela vaga. Tem ali algumas vantagens e desvantagens desse recrutamento, né? O recrutamento interno, então, ele é mais econômico porque dispensa o trabalho que as empresas têm com o recrutamento, porque o recrutamento, dependendo do tipo de vaga, daqui a pouco tu despendia muito tempo atrás de um candidato. Então, daqui a pouco tu tem que pagar para ter acesso a sites, a currículos melhores, tu tem que correr atrás daqui a pouco daquele candidato, e nem sempre a gente tem que achar uma maneira de atrair ele, né? Daquele candidato querer trabalhar na tua empresa, né? Uma vaga mais técnica, uma vaga de liderança, tu tem que tornar a empresa atrativa para ele, né? Ele tem que querer ir trabalhar ali, então isso demanda tempo. Então, melhor aceitação na política de pessoal, porque o pessoal se sente motivado, né? Eu vou mudar, daqui a pouco ele quer sair de uma área de produção, quer ir para uma área de logística, quer sair da área de logística porque está fazendo um curso de manutenção ou partir para uma área de liderança, então isso motiva, né? Algumas desvantagens, né? Daqui a pouco a não aceitação dos próprios colegas em relação àquele colega que foi promovido. Não sei se alguém já passou por isso, né? Alguma retaliação dentro da empresa porque foi promovido a uma outra vaga. Uma desmotivação dos próprios colegas que daqui a pouco não conseguiram passar naquele processo, né? Um bom funcionário, muitas vezes feito por um recrutamento errado, que exerce bem uma função, daqui a pouco, se for passar para uma outra função, daqui a pouco ele não vai exercer tão bem, vai ficar descontente, a liderança também vai ficar descontente, e daqui a pouco aquele funcionário é até desligado porque não conseguiu cumprir a sua função naquele novo cargo. Temos ali o recrutamento externo, tá? Que é quando não existe possibilidade de fazer um recrutamento interno, então a gente parte para um recrutamento externo. Então, a gente vai atrás dessa pessoa no mercado de trabalho, né? Qual é a vantagem de recrutamento externo, né? Tu tem um maior leque, né, de pessoas que tu pode atrair.
é um sangue novo que vai entrar dentro da empresa, trazendo experiências e novos conhecimentos para dentro da empresa, uma competitividade maior. Daqui a pouco, assim, aquele colega que estava mais acomodado, viu aquele colega novo que entrou trazendo novas ideias, trazendo novas habilidades, ele vai querer também se especializar e correr atrás, né? Ou daqui a pouco pode ser só uma mão de obra mais temporária devido a uma demanda também que aconteceu na empresa. No nosso caso, ali na fábrica, agora no final de ano, devido ao aumento de demanda, a gente, então, fez algumas contratações e está contratando profissionais temporários que mais adiante, quem sabe, né, poderão ser efetivados. A desvantagem, tudo tem a vantagem e a desvantagem, né? Daqui a pouco o funcionário que está lá trabalhando, né? Ficou descontente, desmotivado, porque não teve aquela chance de exercer aquela função, né? Ele é mais demorado, mais lento, dependendo da vaga, é bem difícil de fechar uma área mais técnica, com conhecimentos específicos, é bem complicado de fechar. No caso de mão de obra sazonal, que é aquela mão de obra por demanda, também ocorre o risco da empresa, do funcionário que entrar temporário dentro de uma empresa em que ele entra só por causa daquela demanda específica, ele pode ficar logo desmotivado e a gente ter que repor. Então, é uma rotatividade maior de funcionários, tá? E o recrutamento misto, né? O recrutamento misto, ele é uma mistura dos dois, do externo e do interno. Então, o recrutamento misto já aconteceu ali na empresa também, da gente poder mesclar as duas. Então, assim, a gente pega as pessoas, divulga a vaga dentro da empresa e divulga a vaga fora da empresa. Então, essa vaga estão concorrendo os dois tipos, né? Tem que ser alguma coisa bem clara, a seleção tem que ser algo bem claro e que não fique dúvidas a respeito de como está havendo esse processo, porque senão vai haver o quê? A desvantagem desse processo. O que acontece? Qual é a desvantagem? Do funcionário que está ali, ele cria uma expectativa em relação àquela vaga que ele está concorrendo com pessoas externas. Então, se ele não passa naquela vaga, ele fica desmotivado porque ele criou uma expectativa de suprir aquela demanda ali que a empresa precisava. Então, o que acontece? Ele se desmotiva e muitas vezes aquele funcionário, para reerguer ele novamente, assim, colocar ele no caminho, é bem complicado. Então, é preciso que seja bem claro e bem definida como vai ser esse recrutamento misto, tá? As fontes de recrutamento, então, as principais fontes de recrutamento para selecionar um candidato, né? A gente fala muito em QI, né? Quem indica. Alguém já entrou aí nas empresas através de indicação? Acredito que sim, né? Facilita bastante o processo. Já? Sim. Sim, facilita bastante, né? É uma ajuda e tanto. Então, 80%, quase 90% das empresas aceitam indicações de funcionários. O que acontece? Por experiência nossa lá na empresa, né? Eu aceito indicação de funcionário que é um bom funcionário. Aquele funcionário que a gente já, daqui a pouco, já não tem um bom histórico dentro da empresa, já é uma indicação que ele nos traz que a gente não vai levar muito em consideração, tá? A gente já fica mais com o pé atrás. Agora, bons funcionários que indicam pessoas, a gente leva muito em consideração, tá? Já é um bom caminho ali para se entrar. Há empresas especializadas em anúncio, então, algumas empresas que a gente pode procurar, né? O Indeed, o Infojobs, o que mais? Outras empresas que vocês conhecem, vagas.com, né? Então, a gente também faz pesquisas, dependendo do nível técnico,
A gente pesquisa ali, tem filtros em que a gente pode filtrar o profissional que a gente quer. Daqui a pouco, um conhecimento específico. A pessoa tem que ter um curso em elétrica, por exemplo, eu posso filtrar. Tem que ter o LinkedIn, é ótimo. A gente usa muito o LinkedIn. A gente filtra o funcionário, a gente filtra o candidato, perdão, através, integrar, ótimo, através daquele filtro que a gente precisa. Então, a gente já, se nós temos 1000 candidatos, com aqueles filtros a gente já consegue diminuir bastante e fazer uma escolha mais acertada. Ali, divulgação da empresa, né, através, então, a gente divulga via LinkedIn, a gente divulga em WhatsApp, grupos de WhatsApp, usa as redes sociais. Hoje as redes sociais é um caminho fantástico, né? Anúncios de rua e órgãos públicos. Aqui, no caso, porque assim, cada vaga tem um tipo de lugar que tu vai procurar o candidato, que nem a gente falou lá no início. Então, daqui a pouco, para um candidato de operação numa cidade pequena ou numa cidade, por exemplo, a gente, quando foi ali para Canoas, a gente gostaria de contratar pessoas mais de Canoas, até porque Canoas nos recepcionou e trouxe a fábrica para cá. Então, daqui a pouco, carro de som, coisas que abranjam mais a comunidade ali em que a empresa está inserido, né? O próprio sindicato de trabalhadores, então, a gente usa muito. Anúncios em agências, né? Agências de emprego, quando tu não tem pessoas específicas dentro da empresa para fazer recrutamento e seleção, tu paga as agências, e os sites de mídia social. E quando começa tudo isso, né? Quando que eu vou fazer esse recrutamento? Como é que eu disparo esse recrutamento? Eu primeiro tenho que montar um perfil do candidato que eu vou procurar, e depois é que eu vou sair atrás desse candidato. E como que eu monto, né, esse perfil? Eu vou sentar com o gestor da área. Pode passar, Marcelo, por favor. Eu vou sentar com o gestor da área e vou fazer uma ficha, né, de recrutamento de determinado candidato para determinada vaga. Então, eu vou ver ali, né, qual é a escolaridade que esse candidato tem que ter, qual é as atividades que ele vai exercer, quais são os cursos que ele tem que ter, quais são os conhecimentos técnicos que ele tem que ter, competências comportamentais que esse profissional tem, idioma, o salário que a gente vai oferecer, quais são os pacotes de benefícios que a gente vai dar para ele, a quem ele vai ser subordinado, quem vai ser subordinado a ele. Eu preciso conhecer o perfil desse candidato para daí ir atrás do candidato ideal. Eu não posso simplesmente, né, jogar um anúncio no mercado e não saber o que eu estou procurando, tá? Então, é imprescindível que eu tenha esse perfil do cargo, uma definição dessa pessoa, o que essa pessoa tem que ter para se encaixar na função que eu estou contratando. Após a divulgação, após a definição do cargo, após eu ter feito essa divulgação e ter recebido os currículos, então eu vou fazer análise de currículos, né? Então, o que a gente vai ver? Eu quero que o funcionário more perto da empresa, eu preciso que ele seja... Eu não posso dizer isso claramente num anúncio, né? Mas eu posso fazer uma análise do currículo e, através dessa análise, então, selecionar. Eu preciso que ela seja feminino ou masculino, né? Que média de idade eu preciso que esse funcionário tenha, né? Que conhecimentos? Porque, por exemplo, no anúncio eu não posso discriminar. Por exemplo, pouca gente sabe, mas no anúncio eu não posso colocar mais de 6 meses de experiência. Isso é discriminação com quem tem menos. Então, eu preciso ver bem o que eu vou colocar no anúncio e depois o que eu vou procurar nessa análise de currículo. Então, eu coloquei algumas coisas ali para vocês, ó, que experiências esse candidato tem, né, que os segredos do recrutamento.
Sim. Lacunas, né, entre períodos de emprego, assim, daqui a pouco, assim, a Luciana trabalhou de 2011 a 2013 numa empresa, e daqui a pouco ela pulou lá para 2017. O que que a Luciana fez nesse meio tempo, né? Sim. O que que a Luciana fez, né? Eu não posso nem dizer, para vocês terem uma ideia, eu não posso nem falar que candidato que more perto do serviço, né? Eu vou estar discriminando quem mora mais longe, né? Eu posso fazer assim, que tenha facilidade de deslocamento, isso sim. Ali, estabilidade, né? Aquele funcionário que pula de galho em galho. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a fábrica, tá? Nós temos diferentes tipos de perfis de profissionais. Então, um perfil mais operacional, um perfil mais chão de fábrica, por exemplo, ele tem mais tendência a pular de galho em galho, tá? Por quê? Porque um salário que a gente possa dizer menor e que exige menos conhecimento, menos escolaridade, ele tem mais facilidade de arrumar serviço do que uma pessoa mais especializada. E se oferecer por exemplo, ele está ali na empresa, mas outra empresa oferece, por exemplo, R$20 a mais, ele vai querer trocar de trabalho, embora daqui a pouco, assim, o salário seja 1.500 na minha empresa e na outra seja 1.600, mas não tenha plano de saúde, não tenha refeitório, não tenha transporte fretado, ele vai optar. Então, ele circula muito, o meio operacional, ele pula muito de galho em galho, tá? Então, a análise de currículo, ela é muito criteriosa e avaliada em cima de cada vaga que tu ofereceu e de cada profissional. Então, formação acadêmica, cursos, né? Apresentação geral do currículo e ver se aquela vaga também, porque tem aquele candidato que ele não está no nível que a gente quer da vaga e tem aquele candidato que está acima do nível que a gente quer da vaga. Então, não é bom para o profissional, não é bom nem que ele esteja muito abaixo e nem que ele esteja muito acima, porque o que está abaixo não vai suprir a necessidade da empresa e o que está muito acima vai logo se desmotivar, porque é uma função também que já não gera novos desafios para aquele profissional. Bom, depois, né, de feita essa seleção de currículos, né, então a gente vai optar ali como vai ser o próximo passo, né? Se vai ser através de uma entrevista, se vai ser através de dinâmicas de grupo, se vão ter testes psicológicos, testes de personalidade, teste escrito, teste oral. Aí cada empresa opta pelo meio mais apropriado para ela, tá bom? Ali tem uma entrevista, né? O entrevistador, me fale um pouco sobre você. E aí o entrevistado super sincero, né? Melhor não, eu preciso desse emprego, né? Então não vou falar muito. Então, cada empresa tem o seu meio de recrutar. Geralmente, como acontece, né? Faz aquele primeiro contato via telefone, daqui a pouco aplica um teste, pode ser um DISC, pode ser um teste grafológico, pode ser uma dinâmica de grupo, e geralmente, então, a seleção, ela termina, o último passo é com a entrevista, tanto com o RH, quanto com o líder do setor. Ali a falar em LinkedIn, né? Fiquem atentos, né? Vocês que estão procurando uma posição no mercado, cuidem as redes sociais, tá? Porque as empresas, elas ficam de olho todo o tempo no que vocês estão fazendo, tanto quem está sendo recrutado, quem está sendo selecionado, quanto os colaboradores da empresa. A gente está sempre de olho em vocês. Então, muitas vezes, o pessoal, o RH final de semana está lá dormindo, está cochilando, né? Não, a gente está muitas vezes pesquisando o que o pessoal anda fazendo, né? Então,
quando está participando de uma seleção, mantenha um LinkedIn bem atualizado, vejam o que estão postando em redes sociais, tanto em Facebook quanto Instagram, porque nós estamos de olho, assim, o que o pessoal está fazendo na rede social. É um termômetro grande para a gente conhecer como aquela pessoa é na vida social dela, na vida particular dela. Então, fiquem atentos nas redes sociais. Então, ali, ó, só abrir um parênteses para vocês, nós fazemos muito, hoje em dia está muito em voga as entrevistas por competências, tá? Então, o que é a competência? O professor Marcelo, acredito, ou quem já fez outras cadeiras, se fala muito em chá, né? Que é o conhecimento, que é a habilidade e que é a atitude de fazer, né? Então, a entrevista por competências, ela se dá através de perguntas em que a gente analisa o que a pessoa já fez. Então, se ela passou, por exemplo, uma pergunta assim, você já participou de algum projeto em que você liderou o projeto, como é que você se saiu, né? Se esse projeto deu errado, qual foi a atitude que você tomou em relação a esse projeto que deu errado? Então, a pessoa vai contar sobre o que ela já fez, tá? Então, ali, o chá que a gente utiliza para fazer essa entrevista por competência, né, o conhecimento, que é o que vocês estão adquirindo aqui, estudando, né, que são o conhecimento teórico, conhecimento técnico que a pessoa tem, a habilidade, que é o que a pessoa vai trazer, que é a experiência, como ela vai exercer aquela função dentro da empresa, e a atitude, que são como ela lida com essas emoções dentro da empresa, tá? Então, só abrir um parênteses aí, se vocês participarem de alguma entrevista em que o entrevistador for perguntar para vocês experiências já vividas de vocês estão participando de uma entrevista por competência, ele não vai falar, o entrevistador não vai chegar para vocês e dizer, eu vou te fazer uma entrevista por competência. Não, vocês estão participando de uma entrevista por competência, se vocês tiverem que falar em experiências anteriores, então fiquem atentos, tá? Precisa ter consistência nas respostas. Inclusive, nós temos mecanismos de descobrir se a pessoa está mentindo, se a pessoa está tentando inventar, ou se ela está sendo consistente na resposta dela. E o final da entrevista, que se dá, então, com o feedback positivo ou feedback negativo, né? Quantas vezes quem não passou por isso ainda, de não receber um feedback após uma entrevista, ficar eternamente esperando aquele retorno que nunca vem, né? É horrível. Eu já me senti assim péssima, porque eu vou te dar um retorno dia 15, e passa dia 15, passa dia 20, passa dia 30, e tu fica naquela esperança assim, será que houve? Será que ainda estou participando? Será que não estou? E fica é muito frustrante, tá? Muito frustrante mesmo. Então, é importante tanto o feedback positivo quanto negativo. Para mim, eu nunca consegui ter maturidade, assim, de dar um feedback negativo para a pessoa. Eu fico mal quando chega esse momento. Mas é um momento importante para aquela pessoa, para finalizar aquela etapa do processo. Sim, as entrevistas por vídeo. Agora, com a pandemia, isso já vinha sendo usado. Agora, com a pandemia, as entrevistas por vídeo estão cada vez mais usuais. A gente está fazendo muito entrevistas por vídeo. Então, é importante, algumas dicas de entrevista por vídeo. Não é que é por vídeo que a gente pode estar em qualquer lugar, vestido de qualquer maneira, e daqui a pouco ser interrompida a todo momento, né? A gente tem que chegar em casa, se vocês estiverem em casa, né? Estar num lugar tranquilo, se vestir adequadamente, daqui a pouco ter um fundo ali mais neutro para participar daquela entrevista, e peçam para as pessoas de casa não interromper vocês de maneira alguma. Joia. Sim. E tem que dar esse retorno, né? É uma expectativa muito grande, né?
E como dar esse retorno negativo, né? Em primeiro lugar, a gente agradecer a participação daquela pessoa, né? Dizer para ela que a empresa gostou, que ela tenha se disponibilizado a participar daquele processo e que naquele momento o perfil dela não fechou, mas que daqui a pouco, inclusive isso é verdade, a gente fica com aquele currículo, nem sempre, tá? Mas a gente também não pode tirar as esperanças totais daquela pessoa, mas dependendo, a gente fica sim com o currículo e aí volta, de repente, numa outra oportunidade, numa vaga que se encaixe. Se a gente viu que aquela pessoa é um bom profissional, a gente consegue encaixar ela daqui a pouco em outra vaga, em outra função, em outro momento. Tá? Então, é importante dar esse feedback. Se tu disse que vai dar na quarta-feira, no dia 20, por favor, quem for trabalhar em recursos humanos, dá o retorno para aquela pessoa. Falou que amanhã vai dar. Boa sorte, viu, Marlete? Ó, torcendo. Depois fala para o Marcelo me dar a notícia. Então, assim, é importante, então, que a gente seja... Se não tiver tempo, por exemplo, assim, eu contratei só num mês 100 pessoas, né? Quando a fábrica começou a funcionar, quando eu entrei na fábrica, tinha 49 pessoas em julho. Em dezembro, a gente estava com mais de 200 pessoas. Então, eu fiz uma contratação em massa para colocar a fábrica para funcionar. Então, assim, dá retorno para todo mundo, né? Mas tem maneiras, daqui a pouco um e-mail automático, uma mensagem de WhatsApp que tu já tem ela pronta, vai disparando ali, tu consegue dar esse retorno para todos os candidatos. Falando um pouquinho de treinamento em relação à nossa empresa, como eu falei para vocês, a gente produz para a GM, nós somos uma sistemista GM. A gente tem um programa que a gente tem que seguir, que ele é específico da General Motors, tá? Então, todos os sistemistas, eles têm que cumprir essa programação, esse programa de treinamento da GM que se chama BIX, tá? É um programa exclusivo da GM. Então, esse programa, ele tem 29 elementos que eles precisam ser implementados. Não é assim, vocês podem ou não implementar. Não, a gente é obrigado a implementar, tá? Como é que eles fazem essa implementação, né? Eles dão um prazo para a empresa implementar esses elementos, todos esses elementos são em toda a fábrica, desde o escritório até a produção, e depois vai auditores verificar se cada elemento desses 29 foram cumpridos. E ali eles vão dar notas, como se fossem notas e cores, né? Tem o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho, né, é péssimo, não preciso nem dizer para vocês, e a gente corre o risco, então, de perder esse contrato com a GM se a gente não atender algum requisito que eles exigem. Então, ali eu vou falar um pouquinho sobre os treinamentos na produção, tá? Os treinamentos na produção, por exemplo, lá da fábrica, eles percorrem um caminho da seguinte maneira. O operador, quando entra, ele fica mais ou menos um mês em treinamento, tá? Nesse um mês, o que acontece com o treinamento dele? Ele recebe uma faixa que está em treinamento e no primeiro momento, quando ele ingressa lá, no caso, nossa operação, só para vocês entenderem, ela é feita através de robôs, tá? Então, o operador, ele tem o seu robô, cada um tem o seu robô, e ele vai operar aquele robô. Então, no primeiro momento, ele vai ficar mais ou menos uma semana em treinamento de como operar aquela máquina com segurança. O que ele tem que fazer, que tipo de EPI ele vai usar e como ele vai operar com segurança. Então, ele fica uma semana ali aprendendo a como operar com segurança aquela máquina. Depois ele passa para um segundo momento, que é operar e, além de segurança, ele vai ter que agregar qualidade no serviço dele.
Então, ele vai ficar mais ou menos ali umas 2 semanas verificando como é que aquele robô fez a solda, será que a solda está ok, será que a peça tem alguma ranhura, será que a peça está torta, será que a peça está com o ângulo correto que ela tem que ficar. Então, ele vai ser treinado, além de operar com segurança, ele vai ter que operar com qualidade. Após isso, vocês estão vendo essa instrução de trabalho aqui. Cada posto de trabalho, ela tem uma instrução de trabalho. O que é essa instrução de trabalho? É como ele tem que operar aquela máquina e como ele tem que tirar, como a peça que ele opera tem que ficar. Então, esse operador, ele já está no 3º nível, ele já está operando com segurança, ele já está operando com qualidade a peça, e agora ele chegou no 3º nível, que ele está padronizando o trabalho que ele está fazendo. Tá? Então, ele vai operar com essas 3 condições. Ele aprendendo, passando por todas essas fases, ele tendo ok da liderança dele, ele vai chegar, então, no 4º e último nível que ele chega de treinamento, que é o nível que ele vai agora repassar o conhecimento que ele adquiriu. Então, ele está operando com segurança, ele está operando com qualidade, ele já tem produtividade, já tem um padrão, e agora ele já consegue fazer tudo isso e agora formar novos operadores para trabalhar dentro da operação, desempenhando aquela atividade. Aí é uma foto, eu não posso mostrar, gente, eu quis trazer um pouco de como é a fábrica por dentro, tá? Mas devido ao segredo, né, industrial da gente, a gente não pode mostrar muito, tá? Então, ali é um pouco dos robôs, de como são as linhas de operação, tá? Mas a gente não consegue mostrar detalhes para vocês pelo segredo industrial da fábrica. Bom, gente, desculpem, assim, se eu não fui 100% hoje, é a minha primeira vez online aqui. Eu fico procurando para o olhar das pessoas, foi bem diferente para mim. Tá, mas eu quero agradecer a QI pelo convite, agradecer ao professor Marcelo também. Espero ter agregado para vocês com conhecimento, né? E um pouquinho da minha experiência também. Eu sou uma eterna aprendiz, eu tenho meu líder lá, que é o meu supervisor, que é o Sidney Monteiro, eu tenho muito a agradecer para ele. Eu tinha um sonho de trabalhar em indústria, e eu consegui realizar esse sonho. Obrigada. E ele ainda hoje, eu disse para ele assim, tu é um mestre maravilhoso, assim, né? Então, eu quero parabenizar o mestre de vocês e o aprendiz, né? Que nós todos somos aprendizes, somos mestres em formação, né? Um dia eu quero, quem sabe, poder também estar aí dando aula para vocês. Quero me colocar à disposição, ali o meu e-mail para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho. E o meu nome, então, de novo ali, Luciana, meu e-mail. Obrigada. Ah, que legal. Obrigada. O meu e-mail, o Marcelo tem o meu telefone, caso alguém, daqui a pouco... Com a pandemia, a gente está restrito um pouco em visita na fábrica, mas o professor Marcelo, quando quiser levar daqui a pouco a turma lá para conhecer a fábrica, será um prazer receber vocês. Nesse momento vai ser impossível, mas quem sabe mais adiante. E o fim do slide. Espero não ter me demorado muito, Marcelo. Obrigado pela atenção de todos, viu? Adorei. Bom, primeiramente, aí, obrigado, Luciana. A palestra foi muito produtiva e eu vejo que a gente traz realmente especialista na área para poder agregar para os nossos alunos, né? E é uma oportunidade incrível para os nossos alunos verem que o que a gente vê, lógico, né? A dinâmica das nossas aulas são muito rápidas, e os alunos estão aprendendo a cada dia, e ver um profissional do gabarito da Luciana, com a formação que ela tem e com as práticas que ela está trazendo para nós, só vem agregar para
dos nossos alunos. Então, a QI realmente aí busca sempre trazer profissionais do gabarito da Luciana, juntamente com os professores aí, estarem sempre proporcionando isso para os alunos. Mais uma vez, tá? Muito obrigado. Queria ouvir também dos alunos se tem vou falar, né, várias perguntas, mas uma pergunta para a Luciana, para o nosso tempo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa especial? Tudo certo? Alguma pergunta? Tudo certinho? Acho que ela explicou tão bem, Sor, que não tem pergunta. Não vão brigar para perguntar, gente. Bom, gente, vamos fazer uma foto com todo mundo aqui, para a gente poder aí... Posso perguntar, já que eles não perguntaram, eu posso perguntar. Vocês já conheciam uma indústria? Quem trabalha em indústria, vocês já conheciam? Quem não conhecia, deu para ter uma ideia um pouquinho do que é, de como funciona? Eu conhecia já. Qual indústria que tu trabalhava, Michael? É Michael, né? Isso, trabalhei na Texon. Agora está fechada, mas era uma indústria de soro. Ah, de soro. Ok, é bem legal, né? Eu me apaixonei por indústria e não quero nunca mais sair lá de dentro. É bem estressante, tá? Indústria metalúrgica, a indústria metalúrgica, só para falar, terminar, a indústria metalúrgica automotiva, principalmente, quem um dia trabalhar ali, vai ver que se trabalhar numa indústria automotiva e depois vai trabalhar em outra área, vai ver que vai tirar de letra, porque é bem puxado, bem estressante, bastante correria, mas é muito gratificante, tá? É bem legal. Então, mais uma vez aí, obrigado, Luciana. Obrigado, caros alunos que vieram de outra disciplina. Vamos agradecer os convidados também que estão participando, né, gente? Para a gente poder aí abrilhantar a palestra, abrilhantar também o aprendizado sempre, tá, gente? Obrigado, gente. Obrigado, Luciana, pela contribuição, pela ajuda muito importante para nós aí. Valeu. E também, obrigado aí, pessoal, aqui, quem participou também.